Assim, meus irmãos, nós vemos que Acabe era um indivíduo bastante mimado. Ele recebeu um não e foi chorar na sua cama. Isso nos ensina que maridos devem ser maduros, que Deus nos colocou como cabeças da família, que como cabeças e líderes nós devemos transmitir segurança à nossa esposa e aos nossos filhos. O Salmo 125:1 nos diz: os que confiam no Senhor são como Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Por que nós devemos ser firmes? Porque nós devemos ser machos? Não tem nada de machismo na história. Nós devemos ser firmes como Monte Sião, porque nós confiamos no Senhor. E quem confia no Senhor, fica firme. A palavra de Deus diz que o homem que teme ao Senhor não se abala com más notícias, porque tem o seu coração firme no Senhor. Então, o nosso exemplo de hombridade, de força, está no Senhor. É nele que nós confiamos. E é por isso que o homem deve ser o elemento estável da casa. A mulher pode ter as suas instabilidades emocionais, fruto às vezes até da questão física. As crianças ainda são instáveis, mas o homem tem que ser a segurança da casa. O homem tem que ser aquele ponto de âncora, aquele ponto de firmeza da casa. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Ele é como o Monte Sião que não se abala. Maridos devem ser maduros. Um marido maduro aos olhos de Deus sofre as pressões do lar e lidera esposa e filhos no caminho do Senhor. Nós temos o exemplo de Jó. Jó acordava de madrugada para oferecer sacrifícios em favor dos seus filhos. Jó sabia que ele era o sacerdote da sua família. E mais, ele oferecia sacrifícios, holocaustos em favor dos seus filhos, para o caso de eles, em pensamento, terem pecado contra o Senhor. Nada no texto diz que os filhos eram ímpios, eram devassos, mas o zelo de Jó era tamanho que ele cogitava a possibilidade deles terem pecado, e ele oferecia sacrifícios. Irmãos, maridos, pais, cabeças de uma casa devem liderar os filhos nos caminhos do Senhor e devem liderar a esposa no caminho do Senhor. Na Bíblia nós temos vários exemplos de homens que lideraram a sua família no caminho do Senhor. A história da igreja nos dá também dezenas de exemplos, mas talvez o mais bonito deles seja na história de Horácio Spafford, um advogado americano que em 1873 colocou a sua esposa e as suas 4 filhas numa embarcação, num navio. Colocou elas primeiro, porque ele tinha que resolver negócios e ele iria depois. E aconteceu um naufrágio naquela embarcação, morreram quase todos que estavam no navio, pouca gente se salvou, a esposa se salvou, mas as 4 filhas morreram naquele naufrágio. Essa esposa conseguiu uma embarcação pequena, chegou até a cidade e mandou um telegrama para o seu marido com 2 palavras: salva sozinha, salva sozinha. Esse marido leu o telegrama, entendeu, já havia recebido a notícia de que a embarcação havia naufragado. Ele pega uma nova embarcação e a embarcação faz o caminho exato de onde a primeira embarcação havia naufragado, e ele pode ver ali os corpos boiando. Foi ali que ele perdeu as suas 4 filhas, todas as suas filhas morreram ali naquele desastre. E por que essa história entrou para a história da vida cristã? Porque esse homem poderia ter se revoltado contra Deus, esse homem poderia ter se desesperado, mas foi neste caminho, nesta embarcação em que ele passou do lado do navio que havia afundado, que esse homem escreveu o hino It is well with my soul, tudo bem com a minha alma, que foi traduzido para o português como sou feliz com Jesus. Ele não se desesperou, ele não se revoltou contra Deus. No momento em que ele perdeu todas as suas filhas, ele escreveu um hino declarando que ia tudo bem com a sua alma, apesar de ter perdido toda a sua família. Estava tudo bem com a sua alma. Isso é exemplo de hombridade. Isso é exemplo de cabeça de família. Homens que não se abalam, mesmo quando o pior acontece, que não se desesperam.
homens que estão ali firmes, como o monte de Sião. É isso que Deus espera de nós. Maridos não podem ser mimados, birrentos, sensíveis demais, melindrosos. A nossa geração tem gerado homens assim. Mas a palavra de Deus nos chama para sermos homens fortes, homens que protegem as suas famílias, homens que dão aos seus filhos, especialmente os filhos homens, referenciais de coragem, de força e de honra, de hombridade. Meus irmãos, a nossa geração tem produzido homens mimados, e eu temo o que vai acontecer com a geração dos meus filhos, porque faltam referenciais masculinos. Faltam homens que se levantam para assumir as suas famílias, assumir as suas casas. Há tempo, nós podemos ser homens assim, que assumem o papel que Deus nos deu. Quando Davi estava para morrer, ele chamou seu filho Salomão e disse: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Salomão, coragem, seja homem. Davi sabia os desafios que esperavam Salomão. Havia intrigas no reino, havia usurpação. Davi diz: Salomão, coragem, seja homem. E a palavra de Deus está dizendo isso a todos os maridos hoje: coragem, seja homem. Não sejamos maridos mimados, birrentos, sensíveis. A família e o mundo precisa de homens fortes. A nova geração precisa de referenciais. Meus irmãos, é o mundo inteiro. Por que os muçulmanos estão invadindo a Europa e estão dominando? Porque os homens de lá, a maioria, não fazem oposição. Foi trágico o que aconteceu alguns anos atrás, quando muçulmanos na Alemanha, um grupo de muçulmanos, capturou algumas mulheres e fizeram muito mal com essas mulheres. Um grupo de holandeses, uns 50, 100 homens holandeses, lá na Holanda, resolveram ir para as ruas para oferecer apoio às mulheres da Alemanha. E sabe o que eles fizeram? Vestiram saias. Vestiram saias. Os muçulmanos devem ter rido muito dessa história. É por isso, meus irmãos, que a Europa está caindo, porque os muçulmanos entram lá com força e com coragem, e são recebidos por homens dessa geração politicamente correta, que não sabem se defender. E isso já está acontecendo no Brasil. Em alguns massacres que têm acontecido aqui no Brasil, você não tem histórias de homens se levantando para desarmar o indivíduo. Isso em tempos antigos seria o normal. Se um homem entra numa escola armado, 10, 20 homens se levantariam para tirar essas armas. Mas você vê alguns vídeos circulando dos homens saindo correndo. Não tem um que vá lá desarmar esse homem. Oferecer a própria vida, levar uns tiros no peito para salvar as outras pessoas, para evitar que pessoas sejam mortas. Irmãos, a Bíblia nos chama para sermos homens, para assumirmos o nosso papel de coragem, de honra, para que as novas gerações tenham referenciais masculinos.